Pessoal da turma de TIDIR 3 e 4 da linha verde, tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Paulo e eu mandei um e-mail, hoje é dia 25, né, quarta-feira. Eu mandei um e-mail para vocês ontem dizendo que houve uma confusão da minha parte e nesse sentido eu assumo a minha culpa nessa questão completamente. Houve uma confusão em relação ao formato da aula, né, que a gente teria prosseguimento ao longo do semestre. Eu achei o formato de fazer a aula, né, em tempo real, no horário da disciplina, muito bacana, muito interessante, mas eu não tinha entendido que ele seria obrigatório para todo mundo. Então eu tinha me organizado para poder fazer esse esquema de enviar vídeos pontuais e ir acompanhando o processo de vocês, né, as orientações e os conteúdos que eu tenho para passar ao longo dos dias normalmente. E então eu tinha compreendido de forma errada a maneira qual que é o procedimento padrão da UNA. Então eu peço desculpa a vocês pelo mal entendido. Estou fazendo esse vídeo aqui para a gente poder alinhar novamente o que aconteceu, como a gente vai seguir. Então na terça que vem eu vou estar disponível online, né, no horário da nossa aula com vocês. E hoje eu estou vou dar alguns recados importantes aqui e falar do conteúdo que eu teria falado ontem e que eu ia mandar um vídeo em outro momento qualquer, né? Qual que é a ideia? A ideia é problematização. Mas antes disso, eu vou dar um recado também sobre os recortes que vocês me mandaram e como que a gente vai fazer as orientações, porque eu estar presente lá no horário de aula online não é a coisa mais importante para nós na disciplina do TIDIR. Como eu falei no primeiro dia, o mais importante é a orientação e a presença e a discussão de cada caso. Então, eu vou pedir para vocês, gente, o seguinte: uma pessoa de cada grupo, mas ele tem que ser pelo menos uma pessoa, né? Me adiciona no WhatsApp, porque eu quero mandar áudios ou vídeo, o que for, especificamente para cada grupo, orientando cada grupo. Claro que eu vou mandar os arquivos com a correção, com as sugestões, não é correção, com as sugestões em cima dos recortes de vocês, hoje na quarta e amanhã na quinta eu termino, eu mando os últimos. Claro que eu vou escrever lá em vermelhinho o que são os meus comentários em cada um. Mas vocês sabem que o melhor mesmo é a gente discutir o caso. Então eu queria pedir para uma pessoa de cada grupo me adicionar e aí eu poderia mandar, ou até conversar, se for o caso, até conversar ao vivo, sobre o trabalho de cada um. Então a minha ideia é fazer o mais próximo possível daquela conversa que a gente tem na mesa, eu e o grupo, tá bom? Então isso é o mais importante para nós, mais importante do que eu chegar lá e falar um conteúdo, dar uma orientação geral, que é evidente que nós vamos fazer, mas para mim eu acho que o mais importante é a gente estar reunido, eu e cada grupo separadamente, para a gente aprofundar na questão de cada grupo, no caso de cada grupo, igual a gente fez na semana anterior e deu super certo. Pelo menos o que os grupos me deram de retorno é que aquilo ali deu muito certo. Então, o meu WhatsApp, gente, aí eu vou pedir por favor para eu ter o contato só com um grupo, tá bom? Vocês que eu tenho um contato com cada grupo. Se vier uma pessoa de cada grupo conversar comigo, tá bom. Se vocês criarem um grupo e me colocarem dentro, tá bom também. De toda forma, eu quero ter um canal com cada grupo, porque aí eu passo orientação ali dentro e acabou. Se várias pessoas de cada grupo me procurarem isoladamente, eu vou me perder, tá bom? Eu vou ter que estar sempre olhando de qual grupo que é aquela pessoa e depois para reencaminhar a mesma mensagem várias vezes para várias pessoas do mesmo grupo, vai ficar muito difícil. Até porque o meu ideal, vão testar com o tempo para ver como é que sai, mas o meu ideal é conversar ao vivo com cada grupo, tá bom? A gente marca um horário e vai lá e faz. E nesse sentido, acho que o WhatsApp é imbatível, né, gente? Então, eu queria pedir para vocês, vou passar o meu número, mas que para eu ter um contato com cada grupo, tá bom? Repetindo, ou uma pessoa de cada grupo, ou um grupo de WhatsApp com todo mundo lá dentro e eu converso com aquele grupo, tá bom? Mas eu preciso ter centralizado, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4,
Eu vou passar essa numeração para vocês, inclusive, né? Qual é o grupo qual é o número do grupo de vocês, mas todo mundo sabe quem são os integrantes, tá bom? O meu WhatsApp, gente, pode anotar aí. O DDD é 32, o número é 991383751. Então, 32, o DDD, 991383751. Vocês podem me adicionar, mas aí, repetindo, eu quero ter um contato com cada grupo, tá bom? Não posso ter 80 contatos com 80 pessoas, eu preciso ter um contato com cada grupo, tá bom? Então, vocês fiquem à vontade para, sei lá, um representante de cada grupo me adicionar, ou se vocês fiquem à vontade também para criar um grupo do grupo e me adicionar lá também. Só tome cuidado para não falar mal de mim nesse grupo que eu tiver lá dentro, para a gente evitar chateação. Tá, isso era para ter sido uma piada. Então, pessoal, esse vai ser o contato para eu passar o documento com os meus comentários e, de preferência, conversar com vocês sobre o que está escrito lá, que é o que tem dado muito certo. Essa orientação é essencial, é o mais importante da nossa disciplina, é seguir o cronograma, como eu falei, que isso não está prejudicado, e ter o nosso contato de orientação com cada grupo, tá bom, gente? Eu tô me repetindo, é verdade, mas são informações, instruções muito importantes para o restante do semestre. Em relação ao, vamos dizer, o conteúdo que a gente tem para conversar, o que acontece? Vocês me mandaram os recortes, eu vou devolver para vocês com a seguinte informação. Basicamente, tá? Basicamente. Tá muito grande esse recorte, ainda precisa funilar um pouco mais, né? Ou seja, vocês estão... cada grupo vai ter sua resposta, né? Mas o meu foco aqui agora é se esse recorte está grande demais ou pequeno demais. Ou seja, você mordeu o suficiente, se abocanhou mais do que você consegue mastigar, aí eu vou dizer, dá uma mordida um pouco menor, senão não consegue mastigar isso ao longo do semestre, tá bom? Vou dizer se o recorte está grande ou se está pequeno, enfim, se está contendo coisa demais. Vou dar algumas sugestões, como eu sempre faço, foca nisso, ou naquilo, ou naquele outro, lembrando que o momento do recorte é de exclusão. Então é isso ou aquilo, não é isso mais aquilo. Tá bom, gente? Beleza. Vou devolver para cada um e, de preferência, vou fazer essa orientação conversando cada caso com cada grupo no WhatsApp. Eu aguardo que vocês me adicionem. Beleza? A partir disso, gente, independente do que tiver lá, inclusive eu posso devolver e falar se está perfeito o recorte, não mexe nada, qual que é o próximo passo? O próximo passo é problematizar, viu, pessoal? Vocês escutam falar isso muito e agora chegou a hora, tá bom? Então, qual que é a ideia da problematização? Vocês já definiram o que vocês vão estudar, Tudo bem, eu queria saber coisa, tá bom? Agora, a problematização é para que eu vou estudar aquilo ali? Entendeu? Para quê? Qual o sentido? O que eu faço com essa coisa que vocês definiram no recorte? Tá bom? Quando eu devolver os trabalhos pedindo para mexer no recorte, isso é moleza, coisa que vocês fazem em alguns minutos, tá bom? Porque a partir do que vocês rascunharam para mim, né, para fechar um pouco mais, que é a maioria dos casos. Então, é coisa rápida. O que eu estou orientando aqui é depois da definição do recorte, o que vocês vão fazer. Inclusive era isso que eu ia falar com vocês na aula de ontem, independente de eu já ter devolvido as correções ou não, a orientação é a mesma. Vocês partem para problematização. Problematização, então, é definir o que, para que vocês estão estudando aquilo, o que vocês querem saber, qual é o problema que vocês querem resolver. Põe isso na cabeça, viu, gente? Problematização, qual é o problema que vocês querem resolver, tá bom? Vamos supor, se vocês estão dizendo sobre educação sexual, tá bom? Vocês podem, por exemplo, esse é o recorte, educação sexual. Vocês podem parar e falar assim, não, eu quero saber se é um conteúdo que está sendo transmitido ou não. Pronto. Entendeu? A forma como as escolas tratam o assunto, e é claro que como vocês vão fazer entrevista e observação, vocês vão estar em uma ou em algumas escolas, vocês vão estar
um lugar concreto, né? Isso é feito ou não é feito? Pronto, problematizei. Entendeu? Assunto, educação sexual. Problema que eu quero saber aí dentro. Esse conteúdo é trabalhado ou não? Sim ou não? Pronto. Esse é o problema que eu quero responder. Ponto, parágrafo, viu? Passou a página, gente. Vão imaginar que o mesmo recorte seja educação sexual. O que seria uma outra opção de problema dentro disso? As orientações que estão na BNCC, a forma como isso está colocado lá, é boa ou ruim? É clara ou não é clara? É adequada ou não é adequada? Ok? Aí vocês vão virar para o documento, vocês vão ver a forma como o documento trata isso, se enfim, se ajuda os profissionais ou não, se dificulta a vida dos profissionais, se é alguma coisa bem elaborada ou não. Outro problema, tá bom? Vocês vão estudar o documento em si e ver se ele cria dificuldades ou não, se ele tem uma estrutura boa ou não. Então, é outro exemplo de problema. Então, vocês podem pôr isso na cabeça, pessoal. Problematização, eu estou falando bem resumido primeiro, para depois entrar mais em detalhe, tá? Quando a gente está falando de problematização, então nós estamos falando sobre o que fazer com aquilo ali, tá bom? Agora vocês podem, enfim, expandir um pouco mais o raciocínio. Muito importante, gente, vocês só falam em problema, tá? O que fazer com o assunto depois de já ter fechado o recorte, tá bom? Não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e por isso que eu bati o martelo com vocês. Eu queria só o recorte primeiro e depois só a problematização. Tá bom? Se você não sabe o que você está estudando, você não vai saber como estudar aquilo ali. Nunca. Aí fica um pouco um círculo vicioso, né? Então, vocês só começam a trabalhar a problematização depois de ter fechado o recorte. Tá bom? Isso que eu estou falando aqui, vocês vão começar a trabalhar depois de vocês terem fechado o recorte que eu vou mandar para vocês hoje ou no mais tardar amanhã. Tá bom? Então, muito importante separar as duas coisas. Então, problematização é para que eu vou trabalhar aquilo ali, como eu vou trabalhar aquilo ali, ou melhor ainda, o que eu quero saber desse assunto, tá certo? O que eu quero saber desse assunto. Se vocês quiserem um esquemazinho para já ir pensando como escrever, como é que organizar as ideias, vocês podem começar pensando pela pergunta-problema, tá? E aí vocês vão escrever exatamente o que eu quero saber com aquilo. A educação sexual na BNCC, ela é boa? Ela é clara? Enfim, tem uma pergunta. Está feita a pergunta. Essa pergunta-problema, gente, ela é um resumo da problematização de vocês, daquilo que vocês querem saber. Como vocês estão trabalhando um projeto científico, ou seja, todo projeto científico vocês querem achar resposta para alguma coisa, então a pergunta-problema sempre vai ser algo que você quer descobrir. Tá bom? Se fosse um projeto de intervenção, ou seja, lá no mundo do ProEx, né, a etapa que vem, né, depois do TIDIR, o TIDIR é sempre um projeto científico que vocês fazem no início do semestre, que nós estamos fazendo agora. O TIDIR é sempre um projeto científico. Então a pergunta é alguma coisa que eu quero descobrir, alguma coisa que eu quero aprender, ok? Então a pergunta-problema de vocês vai ser sempre algo que eu quero descobrir, que eu quero aprender. Nunca algo que eu quero fazer, resolver, me envolver, solucionar, nada disso. É sempre algo que eu quero saber, tá bom? Então, já temos esse espaço para a gente pensar. O que eu quero saber daquele assunto, o que eu quero descobrir daquele assunto. Eu vou fazer uma pausa aqui agora, nós estamos chegando nos 14 minutos, o vídeo tem que ter no máximo 15 minutos, daqui a pouco eu mando outro link com outro vídeo para terminar de falar de problematização, ok, gente? Até daqui a pouquinho.